Vamos então começar o 16º capítulo, Médiuns Especiais. Nós estamos no item 185. Além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances, que constituem o que se chamam os médiuns especiais, e que têm aptidões particulares, ainda não definidas, a abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e leva a marca de sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Mas, em igualdade de merecimento do ponto de vista hierárquico, há, neles, incontestavelmente, uma propensão a se ocuparem de uma coisa antes de uma outra. Então, o que ele está colocando aqui? Depende da sintonia dos espíritos com o médium. Então, um médium que tem mais de uma aptidão, o que o Kardec está colocando aqui? Que ele primeiro aperfeiçoe uma, depois outra. Então, um médium que normalmente a psicografia e a psicofonia andam juntas, né? O Kardec fala muito da psicografia, porque ele se utiliza da psicografia, na época não tinha gravador, então era uma forma de poder estar ali registrado, poder voltar, poder ler de novo, poder mostrar para outras pessoas, pegar outras interpretações. Mas a psicofonia anda junto, né? Trabalha ali junto. Mas o que ele está colocando aqui? Se o médium, no caso da época dele, por exemplo, é psicofônico e psicógrafo, ele vai pedir para o médico desenvolver primeiro a psicografia, depois desenvolveria a psicofonia. Depois, se ele tivesse mais uma outra qualidade mediúnica, vai desenvolvendo essas qualidades, como ele coloca aqui, uma por vez. Por isso que ele diz aqui, do ponto de vista hierárquico, há neles incontestavelmente uma propensão a se ocuparem de uma coisa antes de uma outra, ou seja, de se ocupar de uma das qualidades, trabalhá-la e depois da outra. Os espíritos batedores, por exemplo, não saem quase das manifestações físicas, e entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Falamos dos espíritos de ordem mediana, porque chegamos a um certo grau. As aptidões se confundem na unidade da perfeição, ou seja, todos os médiuns podem e devem trabalhar e se aperfeiçoar dentro da mediunidade que tem. Mas o ponto principal é a evolução moral. O que o médium mais tem que se preocupar, somos todos médium. O que todos nós temos que nos preocupar, não só o médium de manifestação, né? Que a mediunidade é manifesta. Não só, todos nós temos que nos preocupar com o nosso desenvolvimento moral. É a elevação moral que vai fazer toda a diferença. Por quê? Um espírito vem se comunicar. Vamos colocar um espírito mais elevado que tem uma comunicação para dar. Ele tem dois médiuns ali, numa mesa mediúnica. Um com conhecimento, com a intelectualidade, uma pessoa que estudou, uma pessoa que tem um gabarito, que tem um quadro de palavras e uma articulação muito boa, porque tem um grau de instrução alto, que conhece bem a doutrina, conhece tudo, mas não está se esforçando para o seu desenvolvimento moral. Não está trabalhando para se transformar. Como Kardec coloca, se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para a sua transformação moral. E tem um outro médium ali que tem pouca instrução,
lê com dificuldade os livros da obra básica, mas estuda, procura entender, procura aprender com a sua dificuldade, porque tem pouco cabedal, poucas palavras, pouca instrução, mas tem um desenvolvimento moral. Ele se esforça para se modificar, é um espírito moralmente mais elevado. Aquele espírito vai se comunicar com aquele médium moralmente mais elevado, porque ele vai ter mais facilidade de sintonia, embora exista a dificuldade do filtro, porque o médium é um filtro, ele vai receber a informação e vai transferir para o papel com as palavras que ele sabe, com as palavras que ele conhece, ou vai falar da mesma forma, com as palavras que ele conhece, com o conhecimento que ele tem, porque ele é um filtro, ele é o tradutor, ele recebe aquela informação e passa. Então ela pode ficar mais pobre, ele pode não conseguir transmitir tudo porque ele não tem palavras, ele não tem o conhecimento didático, né? Ele não tem a instrução na língua, por exemplo, para conseguir uma mensagem com mais palavras, com digamos assim, uma instrução maior, mas moralmente ele tem sintonia com aquele espírito, ele vai conseguir captar a intenção, captar aquilo que aquele espírito quer colocar, mesmo que ele tenha dificuldade para as palavras. É isto que o Kardec está deixando bem claro aqui. Todas as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Todos nós trabalharemos para buscarmos a perfeição. Sejamos médiuns ostensivos, era essa palavra que eu estava tentando lembrar naquela hora, não consegui. Sejamos médiuns ostensivos ou sejamos médiuns comuns, porque somos todos médiuns. Mas ao lado da aptidão do espírito, a do médium, que é para ele, né, para o espírito, um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível e no qual descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Ou seja, é o que eu estava colocando, ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar, que é o desenvolvimento moral, que é a busca pela elevação, é o vigiar e orar, é o trabalho para a reforma íntima. Então é nesse médium que está ali se esforçando que aquele espírito mais elevado vai buscar transmitir a sua mensagem. Os espíritos instigantes ou os espíritos sofredores, né, equivocados, que vêm precisando de ajuda, esses vão buscando a sintonia que fique mais fácil para receber ajuda, para receber a comunicação. Tomemos uma comparação. Um músico muito hábil tem sob a mão vários violinos, que para o vulgo, né, para a pessoa comum, a pessoa normal, comum, seriam todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Neles, percebe nuances de uma delicadeza extrema que o farão escolher a uns e rejeitar a outros. Nuances que compreende por intuição, pois não pode defini-las. Que eu estava querendo colocar, ele coloca aqui o exemplo do violinista. Então, para um leigo, para quem não toca violino, todos aqueles violinos são bons, todos têm um som muito bom, mas para o violinista que tem um ouvido apurado, que tem uma outra captação, uma outra conotação da sonoridade, ele vai escolher uns e rejeitar outros. É o que o espírito elevado faz, ele vai escolher uns e rejeitar outros. Ocorre o mesmo com respeito aos médiuns, com qualidades iguais na potência medianímica. O espírito dará a preferência a um ou a outro, segundo o gênero de comunicações que quer dar. Assim, por exemplo, vêm-se pessoas escreverem como médiuns admiráveis poesias, embora nas condições ordinárias, né, nas condições comuns, né, na vida comum, não tenham jamais podido ou sabido fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas e que, como médiuns, jamais puderam escrever senão prosa, apesar do seu desejo.
apesar do desejo de escrever uma poesia mediúnica, porque na vida normal, na vida comum são poetas, não conseguem a conexão com um espírito também poeta que faça uma poesia através deles. Então, como o Chico colocava, o telefone toca de lá para cá. E essas escolhas que os espíritos fazem para a transmissão, elas estão muito mais ligadas a essas nuances de desenvolvimento, esforço para se modificar, reforma íntima, o trabalho interno para se aprimorar, fraternidade, empatia, trabalho voluntário, ou seja, tudo aquilo que molda, né, a personalidade e a vibração, a energia, né, a psicosfera do médium, que ele, por essa psicosfera que ele vai escolher com quem ele vai comunicar ou não. Nós estamos falando dos espíritos elevados. Ocorre o mesmo com o desenho, a música, etc. Há ainda outros que, sem terem por eles mesmos conhecimentos científicos, têm uma aptidão mais particular para receberem comunicações sábias. Outros estão para os estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérpretes para os espíritos moralistas. Em uma palavra, qualquer que seja a flexibilidade do médium, as comunicações que recebe com mais facilidade têm geralmente um cunho especial. Há mesmo os que não saem de um certo círculo de ideias e, quando delas se afastam, não têm senão comunicações incompletas, lacônicas e frequentemente falsas. Por quê? Porque eles estão trabalhando com um núcleo e a hora que buscam outros, eles são sujeitos à sua própria imaginação, são sujeitos ao animismo, né? A trazer de si mesmo, de recordações de vidas passadas. Por quê? Para haver essa ligação com os historiadores ou com o cientista, porque numa vida passada, né, foi historiador, foi cientista, tem essa sintonia. Então, quando ele tenta, por exemplo, quer um músico, ou quer um pintor, ou qualquer coisa assim, ele pode tentar forçar, e aí ele vai cair ou num animismo, ou vai cair na mão de espíritos ali menos sérios, ou até zombeteiros, né? E vai ter uma comunicação pobre. Fora das causas de aptidão, os espíritos se comunicam ainda mais ou menos voluntariamente por tal ou tal intermediário, segundo suas simpatias. É o que nós estamos colocando até agora aqui. É sintonia, né, é simpatia, né, pelas características morais, né, do médium. Assim, em condições iguais, o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médiums unicamente porque melhor lhe convém, ou seja, porque tem mais sintonia. Estar-se-ia, pois, em erro, apenas porque se tem à mão um bom médium, fosse mesmo sua escrita muito fácil, se pensasse obter por ele boas comunicações em todos os gêneros. Então, estar-se-ia, pois, em erro, apenas porque se tem à mão um bom médium, fosse mesmo sua escrita muito fácil, se pensasse obter por ele boas comunicações em todos os gêneros. Não acontece. Ele pode ser um ótimo médium para trazer explicações filosóficas, as perguntas filosóficas, e não conseguir uma boa transmissão, não conseguir entrar em sintonia com o espírito para respostas, por exemplo, de perguntas científicas. Então, existe uma qualificação, existe um grupo a qual o médium pertence e que ele vai ter mais facilidade para desenvolver e para trazer determinadas mensagens e não vai conseguir trazer outras. É isso que o Kardec está colocando aqui. Se engana quem pensa, porque tem um bom médium, nossa, ele transmite super bem as mensagens, né, digamos assim, de historiadores, ou mensagens de músicos, ele escreve música nas suas psicografias. Então ele vai trazer mensagens filosóficas fantásticas. Não consegue às vezes entrar em ter sintonia com um espírito que vai falar sobre filosofia.
A primeira condição sem contradita é se assegurar da fonte de onde elas emanam. O Kardec sempre bate nessa tecla e infelizmente até hoje a gente vê espíritas que ficam ofendidos quando recebem uma mensagem e o dirigente do grupo coloca: vamos submeter essa mensagem a um crivo, a uma análise daqueles que têm mais bagagem, daqueles que têm mais conhecimento, dos dirigentes ou dos diretores da casa, para a gente ver o conteúdo. E não importa o nome que tenha, não importa quem o médium acha que é aquele espírito, o que importa é a mensagem, o que importa é o conteúdo. Pode ser até animismo. O dialogador, os trabalhadores que estão ali em volta, se tem algum clarividente ou um vidente, ou que tem uma sensibilidade maior, vai dizer: mas não tem espírito nenhum com fulano. Mas a mensagem que o fulano trouxe é maravilhosa. Então foi animismo? Foi animismo. Foi ele se manifestando numa personalidade de uma vida anterior? Foi. Sem que ele o saiba. Porque quando não é fingimento. Fingimento é hipocrisia, é mau caratismo. Nós estamos falando de animismo. Animismo é quando o médium dá a transmissão de um espírito, que ele está vendo o espírito ali, ele está vendo a roupa, está vendo a época, está recebendo a transmissão e passando, só que o que ele não sabe é que aquele espírito que ele está recebendo ali é uma vida dele, é um perispírito que ele se utilizou numa vida passada. É a aparência que ele teve numa vida passada. Ele não sabe disso. E ninguém precisa contar para ele até que ele tenha se desenvolvido e tenha condições para entender o que está acontecendo. A mensagem é boa, a mensagem é importante, a mensagem é com conteúdo. Não tem problema nenhum que seja uma questão anímica. O que importa é o conteúdo. A primeira condição sem contradita é se assegurar da fonte de onde elas emanam. Quer dizer, das qualidades do espírito que a transmite. Mas não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento que se dá ao espírito. Ou seja, tem que se ter em vista também as qualidades do instrumento que se dá ao espírito. Qual que é o instrumento? O médium. Então tem que se ter sempre em vista a qualidade de vida, de como o médium se comporta, de como ele é no trabalho, como ele é na sua casa, como ele é dirigindo o carro, dirigindo a sua empresa, ou dirigindo um grupo ou um trabalho no centro. Tem que se analisar o médium e se analisar o espírito que está dando a comunicação. É preciso, pois, estudar a natureza do médium, como se estuda a natureza do espírito, porque são os dois elementos essenciais para se obter um resultado satisfatório. As características, a moral, a elevação, o esforço que aquele médium faz para se melhorar, para a gente poder ter ideia do tipo de espírito com o qual ele tem sintonia para receber uma mensagem melhor, uma mensagem de cunho, digamos assim, filosófico, profético, ou explanatório mesmo, com esclarecimentos para o grupo, para a casa. Depende dos dois, é o espírito que tem que ser analisado e o médium que tem que ser analisado. Há um terceiro elemento, que desempenha um papel igualmente importante, e que é a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável daquele que interroga. E isso se concebe, quer dizer, a intenção daquele que está fazendo a pergunta. Por quê? Porque se a intenção daquele que está fazendo ali uma pergunta é curiosidade, não, eu quero pegar uma mensagem aqui porque eu quero botar na internet, eu quero pegar alguma coisa bombástica para ganhar dinheiro no YouTube. Aí ele vai ser atendido por espíritos da mesma laia, sem comprometimento, espíritos sem responsabilidade. Então, o dialogador, a intenção daquele que faz a pergunta também tem que ser analisada.
Porque se é só curiosidade ou tem segundas intenções ali, o espírito que vai vir para a resposta vai estar sintonizado com o mau caratismo, ou com a curiosidade, ou com a leviandade do dialogador. Então o dialogador também tem que ser analisado. Aí a gente vê a responsabilidade de todos que estão envolvidos. Por isso que a gente sempre vê Kardec lembrando sempre, colocando sempre que um grupo mediúnico é uma unidade. Ele é visto como um, porque é a média do grupo que vai criar este um. Do dialogador aos médiuns que são ostensivos e aos médiuns que são sustentadores, porque somos todos médiuns. Para que uma comunicação seja boa, é necessário que emane de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa, e o Kardec bota aqui em negrito, né, ele coloca em letra maiúscula, o espírito bom possa transmitir, é-lhe necessário um bom instrumento, ou seja, um médium capacitado, moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Para que queira transmitir, e aqui ele também bota em letras altas, para que o espírito queira transmitir uma boa mensagem, queira vir ali para dar essa mensagem, é necessário para que a queira transmitir, é preciso que o objetivo lhe convenha. É preciso que o objetivo da pergunta que ele está respondendo seja nobre. Então nós vamos ver Sócrates, Erasto, São Luís, Fenelon e outros espíritos trazendo respostas para as perguntas do Kardec. Por quê? Qual era a intenção do Kardec? Trazer para o mundo o esclarecimento através das explicações dos espíritos. Trazer para o mundo a doutrina dos espíritos. Então, a intenção e o propósito dele era sério, elevado e louvável. Então, os melhores espíritos vieram responder as perguntas dele. Porque o interlocutor, aquele que estava fazendo as perguntas, tinha as melhores das intenções. E é isto que ele está deixando bem claro aqui. Para que o espírito queira transmitir uma mensagem elevada, uma mensagem séria, é preciso que o objetivo lhe convenha. O motivo da pergunta ser feita e aquele que a está perguntando seja digno, merecedor de ser atendido, e o motivo pelo qual a pergunta foi feita também tenha uma razão útil para pelo menos um grupo, não útil para uma pessoa, mas útil para a maioria. O espírito que lê o pensamento julga se a questão que se lhe propõe merece uma resposta séria. E se a pessoa que lhe a endereça, quer dizer, a pessoa que está perguntando, é digna de a receber. Em caso contrário, não perde seu tempo em semear bons grãos sobre as pedras. Nós já vimos lá a parábola do semeador, porque os bons grãos sobre a pedra vem o sol e torra tudo, né? É então que os espíritos levianos e zombeteiros se dão inteira liberdade, porque pouco se inquietando com a verdade, não a encaram de tão perto. Quer dizer, não se interessam pela verdade, não estão pouco ligando para a verdade. E são geralmente pouquíssimo escrupulosos sobre o fim e sobre os meios. Não estão nem aí para quais são os fins ou para quais são os meios. Eles querem se divertir, fazer o grupo de bobo, né? Ou então parecerem o que não são, parecerem como a aparência de espíritos elevados, que é só moldar o perispírito, dar-se nomes, né, de pompa para afagar o ego, a vaidade. Não é porque desencarnou que mudou, continua o mesmo vaidoso, o mesmo mentiroso, o mesmo hipócrita que era antes de desencarnar. Resumimos aqui os principais gêneros de mediunidade a fim de lhe apresentar, de alguma sorte, o quadro sinótico, ou seja, o quadro resumido, compreendendo os que já descrevemos nos capítulos precedentes, indicando os números onde a questão se acha com mais detalhes.
Então ele faz um quadro sinótico, ou seja, ele faz um resumo de tudo aquilo que ele já falou até agora sobre os tipos de médiums. Então ele faz um resumo do tipo do médium e dá o número da questão para aquele que tiver alguma dúvida voltar aqui no item e poder reler. Então nós vamos ver aqui esse quadro, esse resumo, né, do que nós já estudamos até agora, e vamos ter lá o item. Então quem tiver alguma dúvida aqui, na hora que eu estou falando, eu vou dar o item, porque o Kardec está dando o item aqui, para dar uma olhada lá no item, se não lembra direito o que nós já vimos, e depois continua. Vamos lá. Agrupamos as diferentes variedades de médiums pela analogia de causas, né? Pela sintonia, por serem coisas parecidas, né? Pela analogia de causas e de efeitos, sem que esta classificação nada tenha de absoluto. Vamos lembrar sempre, não existe nada de absoluto no plano espiritual. 2 e 2 pode até dar 4, mas não é, talvez, o comum. Então, não existe nada fechado, nada é absoluto. Alguns se encontram frequentemente, outros, ao contrário, são raros e mesmo excepcionais. Então, alguns dessas variedades de médiums se encontram frequentemente, é o mais comum. É psicofonia, psicografia, é o mais comuns, né? Outros, ao contrário, são raros, né? De médiums de materialização, médiums que têm capacidade de dar energias a ponto de ter uma voz direta, ou uma me fugiu agora a palavra, né? Aqueles que fazem a escrita direta, né? Como a voz direta, a escrita direta, são muito mais raros ainda. Então vamos lá. Outros, ao contrário, são raros e mesmo excepcionais. O que temos o cuidado de mencionar? Estas últimas indicações, né, os que são raros, os que são excepcionais, são as últimas que ele coloca aqui. Estas últimas indicações foram todas fornecidas pelos Espíritos. Perdão, estas últimas indicações, ou seja, esse quadro, eu que me enganei aqui agora, este quadro resumido, né? Foram todas essas informações, esses esclarecimentos, foram todas fornecidas pelos Espíritos que, de resto, revisaram esse quadro com um cuidado todo particular. Não só foi fornecido pelos Espíritos, como depois de pronto, esses Espíritos revisaram antes que o Kardec separasse para publicar. E o completaram com numerosas observações. Ou seja, o Kardec está dizendo aqui, não foram poucas observações que eles completaram nesse quadro resumido. Eles completaram com numerosas observações e novas categorias. De tal sorte que, por assim dizer, é inteiramente obra sua. Ou seja, é inteiramente obra dos espíritos que responderam e dos espíritos que revisaram. Indicamos com aspas suas observações. Então, tudo aquilo que eu vou colocar aqui, abre aspas, nós já sabemos que é ou de Erasto ou de Sócrates, que nós vamos ver aqui, que são os espíritos que responderam as perguntas e que fizeram a revisão desse resumo. Então, ele coloca aqui, indicamos com aspas suas observações textuais, quando as acreditamos convenientes ressaltar. São, na maioria, de Erasto e de Sócrates. Perdão. Então vamos lá, esse quadro, né, resumido, esse quadro sinótico. Pode-se dividir os médiuns em duas grandes categorias. Vamos lá. Os médiuns de efeitos físicos, aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Nós estudamos isso no item 160 aqui do livro. Os médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais especialmente propensos a receberem e a transmitirem as comunicações inteligentes. Nós estudamos isso nos itens 65 e seguintes. Todas as outras variedades
se prendem mais ou menos diretamente uma ou a outra dessas duas categorias. Quer dizer, todos os médiuns, outros médiuns, estão presos ou à categoria de efeitos físicos ou à categoria de efeitos intelectuais. Algumas se ligam às duas. Algumas categorias de mediunidade se ligam às duas. São de efeitos físicos e são intelectuais também. Vamos lembrar as cestas, né? As mesas que batiam um para sim, dois para não, ou o inverso. É efeito físico, porque a mesa está suspensa no ar, e intelectual, porque está respondendo uma pergunta. Então, algumas se ligam às duas. Se analisam os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, ver-se-á que, em todos, há um efeito físico e que os efeitos físicos se juntam mais frequentemente um efeito inteligente, como o exemplo que eu acabei de dar. O limite entre os dois é algumas vezes difícil de se estabelecer, mas isso não leva a nenhuma consequência. Compreendemos sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais aqueles que podem mais especialmente servirem de intermediário para as comunicações regulares e continuadas. E isso nós vimos no item 133. Vamos ver aqui variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade, né? Variedades comuns, né? De todos os gêneros de mediunidade. Então vamos lá. Médiuns sensitivos. Médiuns sensitivos. Pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria distingue os espíritos bons ou maus pela natureza da impressão, pela vibração. Nós vimos isso no item 164. Né? E aqui nós temos que prestar atenção, porque a questão dos médiuns sensitivos, eles podem ser levados pela imaginação, eles podem serem levados também para situações em que eles são, digamos assim, enganados para trazer medo, para trazer discórdia, porque eles ali não conseguem às vezes perceber que aquele espírito que está ali é um espírito, digamos assim, instigante, que está se utilizando do médium para meter medo. A gente vê muito isso na internet, porque os espíritos superiores jamais metem medo, porque o medo é alimento dos irmãozinhos instigantes, jamais assustam e jamais vão participar de mensagens, né, que querem ganhar dinheiro no YouTube ou em qualquer outra rede social, que querem chamar atenção por serem catastróficas. Eles jamais participam desse tipo de coisa. Então ele coloca aqui um aspas aqui. Então, vamos lembrar que quando abre aspas, ou é Sócrates ou é Erasto falando, abre aspas. Os médiuns delicados, que são os médiuns sensitivos, e muito sensíveis, devem se abster de comunicações com os espíritos violentos, ou cuja impressão seja penosa, por causa da fadiga que isso resulta. Fecha aspas. Então, Erasto ou Sócrates estão colocando aqui que os médiuns mais sensíveis, nós colocamos aqui a questão da percepção. E aqui o Sócrates, o Erasto está colocando sobre a questão de se eles trabalharem, por exemplo, eles recebem um espírito muito bruto, ou eles dão a comunicação de um espírito muito violento, muito agressivo numa mesa mediúnica, eles vão sentir essas energias, eles vão sentir essas vibrações, e mesmo depois que o espírito se afasta, eles vão ter, né, miasmas, vão ter resquícios dessas energias nele e vão se ressentir. Então, aos médiuns delicados ou sensíveis, se abster desses espíritos numa mesa, modo de dizer, né, numa reunião que tem outros médiuns ostensivos, ele se abstém e recebe aqueles com os quais ele vai dar a comunicação e ser menos agredido, né, ter menos resquícios depois. Aí depois nós vamos para médiuns naturais ou inconscientes, aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação da sua vontade, e o mais frequentemente com seu desconhecimento.
Nós vimos isso no item 161, que são os médiuns que entram em transe sem perceber, né, por serem inconscientes, falam, colocam muita coisa, depois não se lembram. Né, os médiuns também, né, por exemplo, de efeitos físicos, né, que doam o ectoplasma, eles são médiuns naturais e não sabem que são eles que estão dando o ectoplasma e os espíritos estão utilizando. Eles não sabem nem às vezes que são médiuns, né, e estão doando o ectoplasma e os espíritos estão se utilizando para os fenômenos que estão à volta deles. Então, nós vimos sobre isso, né, na questão, no item 161. Médiuns facultativos ou voluntários. Aqueles que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato de sua vontade. Ou seja, aqueles que têm consciência da sua mediunidade e que, né, realizam determinados fenômenos sabendo, né, que estão realizando, têm consciência do que estão fazendo. Vimos também no item 160. Abre aspas aqui. Qualquer que seja essa vontade, nada podem ser os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma potência estranha. Ou seja, eles podem fazer alguma coisa que eles queiram? Podem, desde que o espírito que está ali se manifestando queira. O espírito pode fazer tudo o que ele quiser? Não, desde que seja permitido pela espiritualidade maior ou que seja permitido pelo médium. Porque o médium, mesmo inconsciente, nós vimos isso, né, inclusive nesse item 160, ele tem autonomia ali junto ao espírito que está se manifestando. É ele que coordena. Ele pode não lembrar depois, mas se ele for submetido a uma hipnose, ele vai relatar tudo porque ele estava ali presente, é ele que coordena. Aí depois nós vamos ver variedades especiais para os efeitos físicos. Médiuns tiptólogos, né, são aqueles, né, que fazem barulho, né, que batem, que produzem ruídos e pancadas. Então vamos lá, médiuns tiptólogos. Aqueles por cuja influência se produzem os ruídos e as pancadas. Variedade muito comum com ou sem a vontade, ou seja, com ou sem o conhecimento do médium. O médium doa o ectoplasma, o espírito com esse ectoplasma, ele abre porta, faz barulho, bate na mesa, faz uma série de coisas porque ele está se utilizando do ectoplasma daquele médium de efeito físico, que às vezes não sabe que é médium, não sabe que está doando esse ectoplasma, não sabe que é ele. Nós vamos ver que o Kardec foi descobrir isso, porque primeiro se eles davam as mãos, depois eles botavam, só encostavam as mãos, aí o Kardec foi descobrindo que os efeitos físicos aconteciam, por exemplo, quando um determinado médium estava. Quando aquele médium faltava, não tinha. Então aí não tinha os efeitos físicos, então ele foi descobrindo que era aquele médium que, sem o saber, proporcionava o efeito físico. Hoje nós sabemos que é o ectoplasma, né, que é produzido na mitocôndria da célula. Todos nós produzimos ectoplasma, todos nós doamos ectoplasma. Os sustentadores na reunião mediúnica estão doando ectoplasma. O médium de efeito físico produz ectoplasma em abundância, a ponto de ser fotografado. É só olhar no Google que vocês vão ver essas fotografias, né? Sai como um lençol, como um manto de algodão ou um lençol do nariz, dos ouvidos, da boca, né? Sai dos orifícios o ectoplasma porque ele produz em abundância. E os espíritos se utilizam desse ectoplasma para poder realizar as coisas que eles querem. Quando eu faço assim com a mão, mas vamos lembrar, nós estudamos, eles se utilizam através do poder do pensamento. O espírito não vai lá pegar e fazer barulho com a mão, ele vai se utilizar do ectoplasma e vai fazer barulho através do comando mental. Mesmo que às vezes o espírito não saiba disso. O espírito vai lá e vai bater com a mão porque ele acha que é a mão dele que está fazendo barulho, mas não é. É um comando mental. Médiuns motores, né? Aqueles que produzem o movimento dos corpos inertes. São muito comuns, nós vimos no item 61. Ou seja, são aqueles que produzem o movimento dos corpos inertes com um ponto de apoio. Não são aqueles que elevam no ar, são aqueles que produzem com um ponto de apoio, são muito comuns, nós vimos no item 61.
médium de translações e de suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço sem ponto de apoio, né, que são aqueles que são capazes de levar uma coisa de um lugar para o outro, que é a translação, ou de suspender uma mesa, né, suspender alguma coisa. Ele está usando dos fluidos ali à volta, né, do ectoplasma do médium que está doando, para poder realizar isso. Então, são os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio. Há os que podem se elevar a si mesmos, né? Aqueles que podem, o médium, ele pode elevar a ele mesmo o médium no ar. Esses são muito raros. E aí ele coloca aqui, mais ou menos raros, né? Então, o Kardec coloca aqueles médiums que conseguem elevar a ele mesmo, o próprio médium se elevar no ar, são mais ou menos raros, segundo o desenvolvimento do fenômeno. Mais raros no último caso. Qual que é o último caso? Aqueles que podem elevar o próprio corpo. Então, são muito raros os que podem elevar o seu próprio corpo. Mais ou menos raros os que suspendem ou transferem o objeto de um lugar para o outro. Nós vimos isso nos itens 75 e seguintes até o 80. Perdão. Médium de efeitos musicais. Provocam o funcionamento de certos instrumentos sem contato. São muito raros. E nós vimos isso no item 74, né, na questão do item 74, na questão 24 do item 74. Médium de aparições. Os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. Né? O Kardec não usa o termo médium de materialização, ele fala que é médium de aparições. Nós usamos hoje em dia o termo materialização. Os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, né, que se pode pegar, visíveis aos assistentes, muito excepcionais. Né? Nós vimos na questão, no item 100, nas questões 27, né, até o item 104. Depois nós vamos ver médiuns de transportes, aqueles que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade de médiuns motores, né, como nós já vimos aqui, né, e de translação, né, que trazem um objeto de um lugar para o outro, e ele coloca que esses médiuns são excepcionais. Eles não são raros, eles são excepcionais. E nós vimos isso no item 96. Médiuns noturnos. Os que não obtêm certos efeitos físicos, senão na obscuridade. Com luz eles não conseguem ter os efeitos físicos, né? Eis a resposta de um espírito à pergunta de saber se podem ser considerados esses médiuns como formando uma variedade. É uma variedade de mediunidade. Vamos ver aqui, abre aspas, lembrando que quando abre aspas, ou é Sócrates ou é Erasto respondendo à pergunta. Abre aspas. Pode-se certamente fazer deles, né, desses médiuns que só conseguem se manifestar na obscuridade, uma especialidade. Mas esse fenômeno se prende mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos. É mais de uma condição do ambiente no qual ele está inserido do que uma condição da natureza dele, médium, ou do espírito que está trabalhando com ele. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que a maioria dos médiuns noturnos poderia alcançar pelo exercício, né, pelo esforço, pelo trabalho, pelo exercício, e atuar tão bem no claro como na obscuridade. Esta variedade de médiuns é pouco numerosa e é preciso muito dizê-lo, graças a essa condição, deixa toda a liberdade ao emprego de truques da ventriloquia e dos tubos acústicos. Então, o que o espírito está colocando aqui? Eles são raros e, graças a essa condição de serem raros, eles dão margem para que
os charlatães se passem por médiuns noturnos e usem tubos, usem ventriloquismo, usem cordões, usem cordas que no escuro não se vê. É isso que ele está colocando aqui. Deixa toda a liberdade ao emprego de truques, da ventriloquia e dos tubos acústicos. Os charlatães com muita frequência abusaram da nulidade e se fazendo passar por médiuns a fim de recolher dinheiro. Mas que importa? Os prestidigitadores de salão, os mágicos de salão, como os prestidigitadores de praça pública, serão cruelmente desmascarados e os espíritos lhe provarão que não é bom se imiscuir, se intrometer em suas obras. Sim, e eu o repito, o espírito está dizendo sim, e eu o repito, certos charlatães serão castigados de um modo bastante rude, para que se desgostem do ofício de falsos médiuns. De resto, tudo isto só terá um momento, ou seja, de resto, tudo isto é só uma questão de tempo. E aqui está assinado Erasto. Quem responde essa pergunta é o irmão Erasto. Vamos lembrar que Erasto foi um dos discípulos de Paulo de Tarso. Médiuns pneumatógrafos, que era a palavra que eu estava tentando lembrar, não conseguia. Médiuns pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelo charlatanismo. Nós vamos ver que o Kardec colocava um papel em branco com uma pedra, com alguma coisa em cima ou dentro de uma gaveta trancada, para depois pegar o papel e ver que tinha ali uma escrita, para não ter nenhuma sombra de dúvida de que era um efeito de escrita direta. E aí nós vamos ver aqui, quando ele diz que é muito raro, muito fácil de ser imitado pelo charlatanismo, e aí ele coloca aqui que nós vimos isto no item 177, e nós vamos ver aqui uma nota do Kardec. Olha que nota interessante. Os espíritos insistiram contra a nossa opinião. Kardec colocando que os espíritos insistiram contra a opinião deles, deles estudiosos do Kardec, em colocar a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram, de que, abre aspas, palavra dos espíritos, os efeitos inteligentes são aqueles pelos quais os espíritos se servem dos materiais cerebrais do médium. Então eles consideram, os espíritos estão colocando aqui, que para ser um efeito inteligente, ele tem que se utilizar das características cerebrais, ou seja, da inteligência, da capacidade cerebral, das palavras, do conhecimento do médium. Então tem que ter a participação intelectual, tem que ter a participação cerebral do médium. E na escrita direta, não. A escrita direta, o espírito vai lá e escreve, ele se utiliza do ectoplasma, ele não se utiliza dessa capacidade cerebral do médium. Então os espíritos colocam que para eles, espírito, eles não consideram como de efeito inteligente. Eu vou repetir aqui. Abre aspas, a resposta dos espíritos, explicação que os espíritos dão para não concordar com o Kardec de ser um efeito inteligente. Perdão. Os efeitos inteligentes são aqueles pelos quais os espíritos se servem dos materiais cerebrais do médium, o que não ocorre no caso da escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, enquanto que no médium escrevente, mesmo completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Fecha aspas. Os médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou aliviar pela imposição das mãos ou pela prece. Curar quando é permitido curar, ou aliviar, porque por ser às vezes uma prova, uma provação, aquela pessoa não pode ser curada. Então o médium às vezes consegue aliviar, dar um lenitivo ao sofrimento e à dor. Então por isso que ele coloca médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar pela imposição das mãos ou pela prece. Abre aspas.
Essa faculdade não é essencialmente medianímica, pertence a todos os crentes verdadeiros, sejam médiuns ou não. Ou seja, não é uma questão mediúnica. Uma pessoa pode curar a outra por uma questão anímica. É uma capacidade dela, uma paranormalidade dela. Uma mãe pode impor as mãos numa criança, conseguir fazer com que ela se cure ou melhore pelo amor, né? Uma característica anímica dela, sem que necessariamente tenha um espírito ali se manifestando através dela. É uma questão anímica. Então, todos nós temos essa capacidade, essa energia de, pelo esforço, pela prece, podermos aliviar a dor ou até curar uma pessoa com a qual nós temos muito amor. Então, vou repetir aqui, palavras dos Espíritos, né? Abre aspas. Esta faculdade não é essencialmente medianímica. Pertence a todos os crentes verdadeiros, que sejam médios ou não. Frequentemente, ela, nessa faculdade, não é senão uma exaltação do poder magnético, fortificado em caso de necessidade pelo concurso dos bons espíritos. Fecha aspas. E nós vimos isso no item 175. Então, é uma questão de magnetismo da pessoa e, no caso, quando é um médium, né, fortificado pelo concurso dos bons espíritos. Os médiuns excitadores. Pessoas que têm o poder de desenvolver nos outros, pela sua influência, a faculdade de escrever. Ou seja, ele consegue fazer com que no outro ele tenha a faculdade de escrever, mas ele não faz com que apareça a faculdade de escrever. Ele dá suporte, ele dá energia para aquele médium que já é um psicógrafo, já tem a capacidade de escrever, mas que não se percebe, não consegue ainda, conseguiu ainda começar a escrever. Os médiuns excitadores, eles conseguem impor as mãos com as suas energias, com o seu magnetismo, ele dá suporte, e aquele médium que já tem aptidão começa a escrever. Ou aquele médium que já tem aptidão para psicofonia começa a falar. Então ele não faz com que apareça a mediunidade, não. Ele com o seu magnetismo, com a sua energia, e às vezes, normalmente isso é uma questão anímica, ele não é normalmente o dialogador, aquele que impõe as mãos e que dá esse start pro médium que está ali inseguro, ele normalmente não é médium ostensivo. É a capacidade magnética, as energias magnéticas do dialogador. Então, vou repetir. Médiuns excitadores. Pessoas que têm o poder de desenvolver nos outros, né, pela sua influência, a faculdade de escrever ou a de falar, né, que já existe na pessoa e que ele, com o seu magnetismo, dá suporte, né, dá sustentação. Abre aspas. Aí é antes um efeito magnético, que é o que eu estava colocando, é um efeito magnético do que um fato de mediunidade, propriamente dita, porque nada prova a intervenção de um espírito. Em todos os casos, pertence à ordem dos efeitos físicos. Fecha aspas. Vê o capítulo da formação dos médiuns, que é um capítulo aqui do livro. Então, é uma questão de magnetismo, é uma questão anímica da pessoa que está ali, não necessariamente de um intercâmbio ou de ter ali uma mediunidade, ou seja, sendo médium, né, intercambiando o que o espírito está trazendo, passando para uma outra pessoa, ou, né, com a influência de um espírito. Normalmente o dialogador, e os melhores dialogadores não são médiuns ostensivos. Então, na medida do possível, o dialogador ele tem que ser sempre um médium normal, né? Não ostensivo. Que isso facilita o trabalho, ele vai usar o magnetismo dele para auxiliar os médiuns ostensivos ali que precisam de ajuda, às vezes precisam de suporte. E aqui nós paramos o nosso estudo, nós estamos na questão 189. No nosso próximo estudo, nós continuamos vendo médiuns especiais para efeitos intelectuais e com aptidões diversas, né? Até lá!